Uma boa noite a todos, principalmente àqueles que chegam à casa de Francisco de Assis pela primeira vez. E que Deus possa, nesse momento, encher os nossos corações de alegria e de entendimento, para que a gente possa receber na casa de Francisco todas as informações pautadas no Evangelho de Jesus à luz dessa doutrina consoladora. E nós iniciamos a nossa exposição na noite de hoje, primeiramente, pedindo a Deus Pai, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis, que onde houver dúvidas, que eu possa levar a fé, e onde houver erros, que eu possa levar a todos vocês a verdade. A gente encontrou uma poesia de um autor desconhecido na noite de hoje, que ela faz um pequeno retrato a respeito do tema da nossa exposição, que é a realeza de Jesus. E no transcorrer da nossa exposição, a gente vai se aperceber o quão é diferente a realeza de Jesus em relação à realeza terrestre. E o que Jesus quis dizer para a gente, o que é que Jesus quis mostrar para a gente ao longo de todos os seus ensinamentos, e como a gente poderia se tornar verdadeiros reis. Quais são os tesouros que nos foram oferecidos para que a gente tivesse uma realeza espiritual? Vamos começar então com a nossa poesia, que não é nossa. A poesia é de um autor desconhecido. Porque ela já vai começar a engrenar os nossos pensamentos, as nossas reflexões em relação à representatividade de Jesus como o Rei dos Reis. E é justamente o Rei dos Reis que a gente encontrou essa poesia com esse título que diz assim, gente, ó. Nos céus ecoa um trono de luz, onde reina eterno o nome de Jesus. Não com coroa de ouro forjada, mas com amor na cruz derramada. Seu manto não é tecido real, é graça que cobre o mundo mortal. Seu cetro não fere, não traz opressão, governa com paz todo o coração. Rei humilde que veio servir, ensinou aos homens o que é existir. No silêncio do monte, na voz do perdão, ergueu um reino muito além, gente, da razão. E mesmo coroado de espinhos na dor, brilhava mais forte o seu real valor. Pois na cruz, que parecia derrota e fim, nascia um reino sem limite ou fim. Ó Cristo, Rei vivo, eterno Senhor, teu trono é feito de graça e amor. E todo joelho um dia verá que a realeza de Jesus sempre reinará. E Jesus, gente, certa feita, conversando com Pilatos, afirmou para Pilatos, está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36 da nossa Bíblia, do Novo Testamento. Ele disse assim para Pilatos, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Olha, a pessoa chegar para o outro, que não é espírita, que não é cristão, e dizer assim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eu fico pensando, imaginando aqui, como ficou encabulado o nosso irmão Pôncio Pilatos. Porque é imaginar o seguinte, ele está dizendo que é rei, o reino dele não é desse mundo. Aí o cara tem que imaginar que existem outros mundos. E Pilatos não tinha o entendimento que nós temos, que há muitas moradas na casa de Deus, nosso Pai. Não é verdade? Isso deve ter intrigado muito, muito a Pilatos. Essa afirmação, gente, ela resume a natureza de Jesus, a natureza do Cristo.
Porque ele não veio fundar um império político. Ele não veio estabelecer um reino moral, não. Ele não veio para isso, não. E a autoridade espiritual dele não era a autoridade material. Toda a autoridade real que Jesus possuía era uma autoridade moral. Por isso que ele constrangeu e constrangia tanta gente, por conta da força moral que suas palavras e suas ações demonstravam ou exerciam sobre aquelas pessoas. Eu queria saber de vocês que estão aí atrás. Vocês estão me ouvindo bem? Está tudo ok? Ótimo. Estão dando prosseguimento. Era uma autoridade moral e não material. Sobre esse aspecto, a gente tem o entendimento que o Espiritismo vem trazer para a gente a respeito dos ensinos de Jesus e a respeito dessa realeza espiritual, dessa realeza moral que o Cristo demonstrava e apresentava para a gente, mostrando que a verdadeira grandeza não está no poder terreno, mas na superioridade moral. Então, assim, a verdadeira grandeza que cada um de nós precisa e vai nos rumos dos milênios, das encarnações e encarnações, adquirir, é a realeza moral. É pegar esses patrimônios todos que Jesus nos oferece para nos tornarmos pessoas mais próximas a Ele. E para isso, a gente tem que começar a adquirir, gente, as pérolas, as joias preciosas das virtudes que nós vamos adquirindo ao longo dos ensinamentos que estão sendo oferecidos por nós, a nós, e que nós estamos colocando em nossa vida prática. Sermos mais benevolentes, indulgentes, aprendermos mais a perdoar, sermos menos egoístas, menos invejosos, menos prepotentes. Quanto menos e menos nós nos tornarmos adquirindo para nós, captando para nós e colocando em nossas vidas práticas essas virtudes que enobrecem o nosso espírito, como a caridade, a bondade, a benevolência, o perdão, né? O altruísmo e tantas outras virtudes, mais nós estaremos enriquecendo o nosso patrimônio espiritual. E é isso que Deus quer de nós. Porque nós somos, é verdade, espíritos falidos, falíveis, mas perfectíveis. Que brilhe a vossa luz. Foi o que Jesus recomendou para nós. E para que a nossa luz possa brilhar através desse patrimônio, que são as virtudes que nós precisamos adquirir, faz-se urgente e necessário que a gente ponha em nossa vida prática, com todo o esforço da reforma moral, esses patrimônios que são as virtudes espirituais que nós precisamos urgentemente alcançar. É muito grande o sofrimento de quem chega ao plano espiritual tendo dado mais valor aos bens materiais, às coisas do mundo e da terra, do que propriamente das coisas que a realeza de Jesus nos oferece. Vocês querem ter uma ideia? Eu vou pegar aqui, ó, desse livrinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, que a gente está no capítulo 2 mesmo. Vou citar aqui para vocês a situação de uma rainha de França. Está lá no nosso Evangelho, lá no capítulo 2, que é o mesmo capítulo que eu estou falando com vocês, sobre a realeza de Jesus. Tem lá nas instruções dos Espíritos, tem uma fala, gente, de uma rainha de França.
Vejam o que ela disse a respeito do que eu estou falando, da tristeza que é você valorizar demais as coisas da terra. Diz ela assim, ó: quem melhor do que eu pôde compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade dos homens, das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Conclui ela assim. O texto é maior, mas a gente vai concluir com esse parágrafo, quando ela diz assim, gente: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, virtude, a humildade, virtude, a caridade, virtude, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Esse é o retrato de alguém que deu muito mais valor à realeza terrestre do que propriamente a realeza de Jesus, ou a realeza espiritual, a realeza das boas coisas, dos bons propósitos, das alegrias de sentir-se bem por estar realizando bem. Eu tenho dito por aí que eu desconfio que o sentimento de dever cumprido, aquela sensação de bem-estar que nós temos quando realizamos algo de bom e de positivo para com o nosso próximo, foi assim, uma pedrinha, uma pérolazinha que Deus colocou em nós para que a gente pudesse se estimular. É através desse estímulo do sentimento de dever cumprido que a gente fica mais desejoso de novo sentir, ter esse sentimento, realizando o bem. Fazendo bem sem olhar a quem, fazendo bem sem querer nada em troca. Porque essa é a proposta de Jesus para com todos nós. Essa é a proposta de Jesus todas as vezes que a gente, mentalizando o Mestre com carinho, a gente consegue receber todos os tesouros que ele extrai da verdadeira realeza e entrega para nós. Jesus é uma semente viva que está o tempo todo buscando crescer nos corações, mentes e atitudes humanas para que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira realeza. Joana de Ângeles, gente, no livrinho dela chamado O Amor como Solução, ela fala dessa importância dos valores morais no crescimento espiritual de cada um de nós. Bora prestar atenção no que Joana diz. Eu vou ler para vocês. Olha o que ela diz, ó. A grandeza moral de um indivíduo é medida pela soma dos seus valores éticos e comportamentais. Vejam, valores éticos e comportamentais. Os valores de bom e de bem e de paz que a gente carrega, mas também no nosso comportamento. Porque muitas vezes a gente valoriza muito o bem, o que há de melhor que Jesus nos entrega, mas o nosso comportamento não é condizente. Não poucas vezes, porém, tem-se em conta a aparência distinta a isso, assinalada pelo poder econômico, social, político, religioso, artístico,
ou de qualquer outra expressão que pode ser um instrumento de disfarce da sua realidade, através do qual se ocultam a soberba, a prepotência, a ambição desmedida. Então, assim, vem para o Jefa, recebe através dos grupos de estudo ou através de exposições como essa, recebe todos esses tesouros, mas quando passa por aquele portão, volta a ser o que era, se esquecendo de tudo que se foi falado aqui. E volta a ser soberbo, volta a ser prepotente, volta a ser arrogante. Está fazendo o quê com os tesouros que lhe são oferecidos? O que Jesus espera é que a gente multiplique, né, esses tesouros. Está lá no Evangelho. Muito será dado a quem muito também recebeu. Então, assim, eu venho aqui, recebo um monte de dádiva, um monte de tesouros, de pérolas, vindas do Mestre Jesus, e quando eu saio ali naquela porta, naquele portão, eu jogo as minhas pérolas aos povos. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Se eu quero para mim, todo mundo quer. Se eu quero para mim uma vida mais feliz, uma proposta de uma vida muito mais feliz do que essa que eu tenho hoje. O que é que eu estou construindo de positivo para mim? E tem uma coisa, tem muita gente que costuma culpar a sua derrocada moral nos seus pais. Cuidado, viu? Vou beber um pouquinho da água para a gente refletir a respeito do que eu tenho para dizer a vocês sobre isso. Mas vou deixar logo, enquanto eu bebo água, vocês vão pensando aí. Será que as nossas questões morais, tudo que eu carrego de moralidade, eu adquiri, aprendi com meu pai, com minha mãe? Quem pensou, eu acredito que 100% deve ter pensado, espero. Quem pensou que não, está certo. Quem pensou que não, está vindo assistir às palestras do Jefa, aprendendo que nós somos um patrimônio espiritual vivo. É óbvio que o que papai e mamãe me ensinou, pai e mãe me ensinaram, é valoroso. A gente não pode descartar o esforço deles. Claro que não. Mas esse patrimônio espiritual que eu carrego hoje, ele não é dessa existência não, minha gente. É por isso que tantos pais, tantas mães, se esforçam tanto para colocar os filhos nos trilhos, dando a eles corrigendas que façam com que valorizem mais os bens, os patrimônios espirituais, e não conseguem. Porque a criatura já traz na sua natureza íntima, todos os males que ele se aproveitou ou se apropriou para si, jogando todos os ensinamentos que porventura tenham sido oferecidos para ele, jogando as pérolas aos povos. Aí sobre isso, a gente vai encontrar no livro, deixa eu filar aqui o livro, um livro de Richard Simonetti. Richard Simonetti, ele é um autor hoje autor espiritual, né, que ele morreu faz pouco tempo, mas ele tem um livro muito interessante, gente. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, é muito interessante, muito bom esse livro, chamado Quem Tem Medo dos Espíritos. Eu conheci esse livro há alguns anos atrás, através de um amigo muito querido daqui, que hoje se encontra do outro lado, queira Deus que ele esteja participando dessa exposição, e ele dizia assim para mim: rapaz, esse livro é fantástico. Eu digo, por quê? Ele disse, porque ele chega a ser até engraçado. As coisas como ele coloca para a gente a respeito da vida e das nossas relações com o mundo espiritual, com uma certa ironia. É muito bom, Maxwell. E aí eu fui ler o livro. Confesso a vocês, estou em falta do meu amigo, que eu não li o livro todo. Mas realmente, a descrição que ele me deu do livro
me deixou realmente muito estimulado a lê-lo. Vejam o que diz Richard Simonetti nesse livro. Ele diz assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu tenho um capítulo do livro. É o capítulo 14 do livro, gente. Quem tem medo dos espíritos? Vejam o que diz ele a respeito desses patrimônios todos que a gente precisa adquirir, a respeito desses tesouros todos que a gente precisa absorver para a gente ter uma realeza futura. Está ao lado do Rei dos Reis, ou caminhando com ele. Ele diz assim, ó. Não herdamos a bondade ou a maldade, o altruísmo ou o egoísmo, o vício ou a virtude de nossos pais. Está vendo? Estes valores não estão impressos nos genes, nem se condicionam à estrutura ou desenvolvimento do corpo físico. Constituem patrimônio do espírito. Constituem patrimônio do espírito. Então, muitas das nossas virtudes e das nossas deficiências morais são patrimônio do espírito. E é por isso que muitas vezes pais e educadores têm tanta dificuldade de fazer com que a criatura entenda o verdadeiro sentido da realeza de Jesus e do entendimento do bem. Porque já traz em si, de muitas outras existências, o mal ali, ó, enraizado. E continua o nosso irmão Richard Simonetti. A moral é a sua carteira de identidade, dando-nos conta de que ele é filho de si mesmo, de seus patrimônios íntimos, de suas experiências pretéritas, revelando-nos o estágio de evolução em que se encontra. Quer fazer uma análise sincera do que você é ou foi capaz de fazer? Analise friamente consigo mesmo. Tenha coragem de analisar quais são as coisas que mais doem em você em relação aos outros ou em relação a você mesmo. Eu estou falando aqui de aspectos morais. Por que é que em determinados aspectos de sua vida você sofre tanto? Se não foi dessa vida, provavelmente pela coerência divina, pelo que Jesus e pelo que Deus oferece para nós de entendimento a respeito do que seja a vida. Se não foi dessa vida, só pode ter sido de outra. Porque se eu admito que Deus é Pai amoroso, justo e bom, é através do fenômeno da reencarnação que eu vou entender por que eu sofro tanto em determinados aspectos da minha vida se eu sempre fui uma pessoa tão boa, tão bonzinha. Isso me incomodou tanto quando eu tive um entendimento que aí eu fui buscar através de uma confirmação. Eu não perguntei não, gente. Eu pedi uma confirmação do que eu sabia. Aí, através de uma psicografia de um espírito amigo, espírito irmão, amigo, ela disse assim para mim: tu bem o sabes, mas para que tu possa reavivar a tua memória, tu eras capaz de fazer isso e aquilo outro na tua vida passada. É por isso que tu hoje sofre as consequências dos erros que tu cometeste no passado. Isso é motivo para a pessoa se resignar ou é motivo para a pessoa se revoltar? Aí eu utilizei um pouquinho da minha sabedoria, da minha inteligência, né? Não vou me revoltar não, eu preferi me resignar. E hoje eu entendo perfeitamente porque sofro determinadas coisas, de determinado aspecto da minha vida, que está relacionado com a minha vida futura. E peço perdão a não sei quem, porque eu não sei a quem eu feri. Ou não sei quem. Me perdoe, porque eu era extremamente ignorante. Hoje eu sou um pouquinho menos ignorante. Continuo ignorante, continuo. Tenho muito que aprender ainda. Mas pelo menos sou um espírito mais resignado diante do que eu aceitei da justiça de Deus, minha gente.
Aí tem uma coisa também muito interessante em relação a essa realeza de Jesus, que está muito ligada, gente, à intelectualidade e à moralidade. Eu vou perguntar para vocês só por didática. Vocês acreditam, acham que, por ser muito intelectualizado, eu sou uma pessoa moralizada? Hitler era Adolf Hitler, pelo alemão. Ele era uma pessoa muito culta, muito intelectualizada. Mas ele tinha moralidade. Napoleão Bonaparte veio para o mundo para uma proposta que era livrar a França da subjugação. Mas encantou-se com o poder e se perdeu. Era um homem também muito inteligente, de uma intelectualidade fora do padrão normal, mas se perdeu. Aí, sobre isso, Allan Kardec, na questão 785 do Livro dos Espíritos, ele faz um comentário. Esse comentário é bom para que a gente também se intelectualize um pouquinho e, quem sabe, através dessa intelectualização mental, a gente decida realmente trabalhar mais a nossa moralidade, né? Olha o que ele diz. O progresso intelectual e o progresso moral se prestam muito apoio. Opa, isso é bom. Mas não marcham lado a lado, que é o que vocês estão me dizendo. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido todos os incentivos, porém, muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. É importante a gente se intelectualizar muito, até mesmo quando você é muito intelectualizado, você tem muita inteligência, muita capacidade intelectual, fica mais fácil você compreender as coisas verdadeiras. Fica muito mais fácil você compreender, por exemplo, o que está contido em O Evangelho segundo o Espiritismo, o que está contido no Livro dos Médiuns, o que está contido em qualquer obra que você venha a ler. Fica mais fácil você, intelectualizado, saber diferenciar o mal do bem e procurar fazer dentro da sua postura moral, dentro de uma moralidade ilibada, procurar sempre o caminho do bem. Joana de Ângeles, sobre isso, ela fala da necessidade da reforma. Que para tudo isso que a gente está conversando, é muito necessário que a gente tenha coragem e disposição para nos reformarmos. Olha o que ela diz no livrinho que ela tem chamado Plenitude. Livrinho é a forma de falar, porque o livro irradia muita luz para quem está lendo. É um grande livro. Ela diz lá em Plenitude, lá no capítulo 11 de Plenitude, ela diz assim, respaldado na advertência de Jesus àqueles a quem sarou, para que não voltassem a pecar, a fim de que não lhes acontecesse nada pior, é na transformação moral do indivíduo para melhor, na ação da caridade, que a cura real se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio psicobiofísico. O espírito desenvolve o senso moral através da educação, do exercício dos valores éticos, da amplitude de consciência. E essa amplitude de consciência, gente, a gente consegue exercitando o bem. Quanto mais bem a gente fizer, mais a nossa consciência vai se abrindo para os reais e devidos valores que vão fazer a gente ser luz, fazer brilhar a nossa luz. Sermos encarados como deuses. Vós sois deuses. Que qualidade de Deus somos nós se a gente não é capaz, ou nós somos incapazes de tanta coisa boa? Que Deus somos nós? Mas Jesus nos disse que nós somos deuses e que nós seríamos capazes de fazer tudo o que Ele fez. E por que nós ainda não conseguimos? Mais uma vez. Porque os prêmios, os tesouros, as pérolas que Jesus oferece para nós
nem todas nós aproveitamos, nem todas nós transformamos em virtudes que vão pautar a nossa existência no desejo sincero de nos reformarmos, nos melhorarmos, nos tornarmos mulheres e homens de bem. O problema é que é assim, né? Deus deu a gente esse tal de livre-arbítrio. E é por causa dele que a gente estaciona no nosso progresso espiritual. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem estuda um pouquinho a doutrina espírita vai enxergar esse ensinamento nos tesouros, que são oferecidos para a gente. Nesses tesouros que, em pleno século XX, ainda não foram totalmente compreendidos. O que fazemos com as construções que são delegadas a nós, com o patrimônio espiritual, para que a gente tenha um verdadeiro um patrimônio real, mas não real de realidade, mas de realeza moral? A verdadeira realeza, gente, segundo o Espiritismo, diz lá nesse texto da gente, a realeza moral, que é o capítulo 2, no item 4, gente. Capítulo 2, item 4, diz assim, nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. Aqui a gente aprende que existem, por exemplo, reis da ciência, reis da filosofia, reis da arte, porque dominam não pela força, mas pela influência do bem e da verdade. Então, o cientista que faz todos os esforços para descobrir algo de positivo que vai ajudar a humanidade, esse é verdadeiro rei da ciência. Um artista que pinta um quadro, o qual todos se deleitam com a beleza desse quadro, é um artista abençoado. A gente diz assim: que beleza que você conseguiu exprimir nesse quadro. Então, assim, em todas as áreas do conhecimento, a gente é capaz, sim, de construir belezas em nós, através do que a gente aprende e apreende com relação à representatividade de Jesus nas nossas vidas. E aí, Jesus é rei por quê? Pelo amor que ele ensinou a nós, pela transformação moral que ele provoca e pelo exemplo de humildade. Então, assim, provocou em nós o desejo de transformação. Olha o que ele fez. Através de ensinos do bem, pautados nos ensinamentos de Deus nosso Pai, nas leis de Deus, ele provocou e provoca em nós esse sentimento, esse desejo de mudança, para que a gente possa enxergar a nossa felicidade futura, de acordo com aquilo que de bom e de bem a gente realiza, atendendo às leis de Deus. Mas para isso, gente, é preciso que a gente valorize muito, mas muito mesmo, uma das virtudes mais preciosas, dessas pedras preciosas que Deus ofereceu e oferece a gente, que Jesus ofereceu e oferece para a gente, para a construção em nós de uma criatura mais feliz, mais condizente com a moralidade eterna. E essa virtude chama-se humildade. Depois de Jesus de Nazaré, a criatura mais humilde que já passou pela terra chamava-se Francisco de Assis. E diz-se em muitas obras por aí que Francisco era o retrato da alegria e da felicidade, que contagiava a todos por onde passava. Tem uma expressão de Francisco, que nós, seguidores de Francisco, a gente gosta muito de demonstrar,
e lembrar ele. Onde Francisco chegasse, onde quer que ele estivesse, no momento que ele chegava, ele desejava assim: paz e bem a todos. E ele tinha a paz e o bem em seu coração, em suas atitudes e em suas palavras. Por isso foi merecedor de receber as chagas de Jesus como um sinal de que aquilo que ele pedia: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Por isso foi merecedor de receber aquelas chagas como um sinal de que Jesus estava atendendo o seu pedido. Quanto a nós, deixa eu beber água de novo. Quanto a nós, a gente até deve pedir e rogar a Deus, a Jesus: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Peça. Mas se comprometa também com o Cristo a se utilizar desses tesouros que ele te oferece, da realeza dele, esses tesouros que ele te oferece, que são as virtudes a serem construídas em nós, principalmente a humildade, para que a gente possa ser visto, enxergado mesmo, como um instrumento de paz. A humildade é uma das maiores e melhores virtudes que o ser humano precisa adquirir para que possa ser contado por Jesus e por todos os benfeitores espirituais que a ele assistem e assistem a nós, como uma antena assim, fácil de captar ali a possibilidade de uma ajuda. Esses conhecimentos todos que a gente vem adquirindo ao longo de nossa existência, ou ao longo da possibilidade do presente que Deus nos ofereceu, que foi a doutrina espírita em nossas vidas, esse Consolador prometido, tudo isso, em benefício de nós, precisa, ao longo do nosso caminho, da nossa estrada, ser colocado em prática. Fazer com que esses tesouros que nos são oferecidos sejam também espalhados, sejam também divididos com muitos. Allan Kardec diz para nós que a maior caridade que nós podemos fazer na doutrina espírita é divulgá-la. E eu sei que vocês que aqui se encontram, do plano físico e do plano espiritual que eu não enxergo, mas que eu sei que estão aqui, já têm se esforçado e conseguido até derramar algumas pérolas do que já conhecem dos ensinamentos de Jesus sobre outros irmãos necessitados, combalidos, tristes, enfermos, desesperançosos, os quais às vezes espera de você uma palavra de carinho, de entendimento, uma palavra consoladora, que venha dar à criatura um bom ânimo novamente, um soerguimento pessoal, com o desejo, inclusive, de uma transformação moral. Tem uma frase no Espiritismo que ela é fantástica, como dizia o meu amigo e irmão querido Marcos. Fora da caridade não há o quê? Salvação. Não há o quê? Salvação. Vocês não comeram, não. Jantaram hoje. Pode dizer sem vergonha, minha gente. Fora da caridade não há o quê? Salvação. Melhorou. A gente não pode ter vergonha de falar das coisas lindas, não, maravilhosas, não. E por que é que fora da caridade não há salvação? Porque, vê, Kardec perguntou aos benfeitores amigos como é que Jesus entendia a caridade. Aí, os benfeitores disseram assim para Kardec: olha, Jesus entende caridade
como sendo a benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Será que eu consigo ser benevolente para com todas as pessoas? Será que eu consigo ser bom para todas as pessoas? Ensinou também que nós precisávamos ter indulgência para com a falta dos outros. Será que eu sou indulgente para com a falta dos outros? Até que ponto eu busco entender ou entendo as faltas dos meus irmãos? Até quanto? Não é? Até quanto eu entendo as limitações do outro em relação àquilo que ainda não entendeu ou não recebeu como eu recebi os ensinamentos de Jesus, o Consolador prometido em minha vida. Mas a mais penosa, grave e importante das virtudes, que é muito ligadinha a essa história da indulgência, gente, é o perdão das ofensas. Tanto que Kardec perguntou aos discípulos, só para ter assim uma afirmativa bem clara, bem contundente mesmo, ele perguntou, e dessas três virtudes, benevolência, indulgência e perdão, qual é a mais difícil de ser alcançada? Foi o quê? Olha como a gente sabe, tá vendo? A gente sabe porque, assim, normalmente, comumente, no senso comum, a gente é muito orgulhoso. O exercício da humildade passa bem longe. Aí a gente nem sabe pedir desculpas, não consegue. E a gente também ainda não aprendeu a perdoar. Salvo raro algumas exceções. E a gente não pode se esquecer que com benevolência, com indulgência e sem perdão, eu não terei salvação. Como é que eu vou chegar do outro lado da vida carregando em mim ainda sentimentos de mágoa, de rancor, de raiva, de ódio? Isso tudo por quê? Porque eu não aprendi a perdoar meu irmão. Percebem os tesouros que Jesus nos oferece em relação a tudo isso? Então, gente, a reforma é para a gente, a reforma íntima, a autoridade real que nós precisamos ter conosco mesmos, para que a gente possa entender melhor essa realeza de Jesus. E Joana de Ângeles, mais uma vez, no livro chamado Oferenda, lá no capítulo 18, veja o que ela diz a respeito de Jesus. Quem o visse em extremo abandono, dilacerado, esquecido, os braços rasgados em duas traves toscas, o coração lancetado, o olhar baixo pelas lágrimas de sangue e a coroa de espinho infectos na cabeça, sublime, não diria que ele era o governador da terra. Não diria que ele era o governador da terra. Porque não diria, não disseram, porque não entendiam a realeza de Jesus. Não entendiam que essa realeza ela é, antes de tudo, uma transformação moral do espírito. E que, por amor, trocar as estrelas rutilantes pelas sombras do mundo, a fim de tornar-se para os tristes e confiantes, os sofridos e amantes, uma via láctea de redenção pelos rumos do infinito. Jesus deixou nossos corações cheios de esperança e de alegria quando ofereceu para nós, a cada amanhecer, o perdão de Deus. O perdão de Deus diante daquilo que a gente está construindo de bom e de bem, de positivo em nossas vidas, para que a gente possa pegar um pouquinho dessa realeza de Jesus, esses tesouros, essas pérolas, diamantes que ele oferece para a gente, que são de configuração não material, mas moral,
para a nossa felicidade futura. E é verdade. Nós somos espíritos falíveis, mas o que deixa a gente animado e confiança é que a gente é perfectível. Vós sois deuses. Então, gente, vamos pegar esses tesouros que estão sendo oferecidos para nós. Todas as vezes que a gente lembra de Jesus, lembra dos seus ensinamentos, lembra de tudo que a gente vem recebendo, confiar, acreditar piamente que nós podemos construir o reino de Deus em nós. Mas ele próprio disse isso para a gente. O reino de Deus está em cada um de vós. Lembram disso? E por que esse reino se torna verdadeiramente uma realeza para com todos? Às vezes se torna assim para alguns poucos da nossa família, dos amigos mais chegados. A fulana é uma rainha para mim. Pense numa pessoa boa. Pense numa pessoa que me acolhe. Nem é lá tudo isso não, mas já está construindo aquele pequeno celeirozinho no reinado com Jesus, porque já está construindo algo de bom e de positivo. Mas é preciso realmente que a gente tenha muito gás, para enfrentarmos as nossas dificuldades com coragem, sermos humildes o suficiente para entendermos as nossas imperfeições e buscarmos no Evangelho de Jesus, principalmente à luz dessa doutrina consoladora, todo o entendimento necessário para que o reino de Deus verdadeiramente, gente, se instale em nós. A realeza moral, então, é superior à realeza terrestre. E o Evangelho da gente, sobre essa realeza de Jesus, diz assim, que a realeza moral é a primeira, enquanto a outra, a terrestre, é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira, a realeza moral, sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Então, o que é que acontece? Um grande artista, um homem de política, vamos pegar aqui que era um homem político também, Gandhi. Gandhi deixou ou não deixou para a terra uma realeza moral? Quem lembra de Gandhi, lembra da bondade, de tudo de bom, de positivo que ele construiu, com os patrimônios espirituais que ele carregava e que distribuía a todos. E Hitler, um homem com tanta intelectualidade, será que deixou para a humanidade um sentimento de rei? Quem é que chama Hitler de rei? Só aqueles que com ele, que infelizmente ainda existem, pessoas que se comprazem com o mal. Espíritos encarnados que ainda se comprazem com o mal e que têm a ele como rei. Mas esse reinado não é um reinado de felicidade. Não é um reinado de paz, de fraternidade, de entendimento. Que é aquilo que Deus promete para nós. Quanto mais evoluirmos, mais próximos da casa de Deus, nosso Pai, nós estaremos. Então, assim, é bem simples a conclusão. A realeza da terra termina com a morte. Depende da força e ela muda com o tempo. Ela se enfraquece com o tempo. Já a realeza moral cresce após a morte, governa consciências e transforma destinos. Vocês concordam com esse texto? Que os ensinamentos de Jesus, do nosso Rei Jesus, vamos colocar assim, ele realmente não governa nossas consciências. A gente está o tempo todo pelejando para que as nossas consciências se aproximem desses conhecimentos valorosos que Jesus nos ofereceu e oferece. Ela não transforma o destino da gente. Quantos de nós aqui não já se transformou depois que conheceu Jesus à luz desse Consolador prometido?
Muitos. Tem gente aqui, inclusive, que está, digamos, há 3, 4 meses, 5 meses na doutrina espírita, mas que já sentiu o desejo sincero de pôr em prática alguns dos ensinamentos de Jesus que vão trazer para nós aquele sentimentozinho de dever cumprido, aquele sentimentozinho de felicidade que a gente precisa alimentar em nós, para a gente se tornar verdadeiros homens e mulheres de bem. Então, o reino de Deus, o reinado de Deus, a realeza de Jesus, ela começa dentro de nós. Porque, como ele próprio disse, o próprio Jesus disse, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 21, está lá. O reino de Deus está dentro de vós. Que bom, né? Que ele está dentro de nós. Se ele está dentro de nós, talvez não seja tão difícil a gente abrir a porta desse reino. As dificuldades em relação à abertura dessa porta somos nós que colocamos em nós mesmos. Aí é bom que a gente pense direitinho quais são as virtudes necessárias que estão precisando ser aprendidas e apreendidas por mim para que eu possa encontrar dentro de mim o reino de Deus. É por isso que a realeza, ela é espiritual, ela é moral e ela não é terrestre. O Espiritismo interpreta assim, ó. O reino de Deus é o domínio do bem na consciência. É o governo do amor sobre o egoísmo. É a lei divina aplicada à vida diária. A lei divina aplicada à lei diária. No final do nosso dia, vamos recapitular, ver se realmente a gente cumpriu tudo o que a lei de Deus estabelece para nós, para a nossa felicidade. Vamos fazer o que Santo Agostinho fazia? Analisa friamente, analisa com verdade, com sinceridade, se tudo que a gente fez no final do dia foi retamente conduzido com os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus para com todos nós. É bom que a gente reflita sobre isso. Portanto, cada vez que a gente perdoa, cada vez que a gente renuncia ao orgulho e cada vez que a gente pratica a caridade, o reino de Jesus se estabelece em nós. Simples assim. Não é simples. É um esforço hercúleo, minha gente. Mas é preciso que a gente tenha bom ânimo. Olha só o que é que Deus, que Jesus está fazendo com nós, por exemplo, na noite de hoje. Fazendo a gente refletir sobre tudo isso. Quanta bondade de Deus, nosso Pai, a nos estimularmos a estarmos aqui na noite de hoje escutando tudo isso. E vejam que quem fala carrega uma grande responsabilidade, porque é o primeiro que ouve. A gente tem lutado, a gente tem batalhado muito para se tornar cada vez melhor e compreender cada vez mais esse reino de Deus que está em nós, mas que ele ainda não está com as portas abertas. Que faz-se muito necessário e urgente que a gente faça uma forcinha maior para ver se a gente consegue, pelo menos, arrancar uma réstia de luz desse reino que ainda, ou que já habita em nós. Jesus é rei pela autoridade do amor. E o texto lá da gente, esse texto, a realeza de Jesus, diz assim, ó, sobre esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Por quê? Reis humanos mandam pelo medo. Jesus governa pelo amor. Reis humanos impõem leis. Jesus desperta consciências. A realeza dele é moral, é espiritual e ela é eterna. Ele reina não sobre territórios, mas ele reina sobre os corações transformados.
Bora transformar os nossos corações para que Jesus possa habitar ele como fez Francisco de Assis. E tem um detalhe, viu, gente? A gente não está na casa de Francisco à toa, não. É bom a gente pensar, imaginar que depois de Jesus, Francisco é a pessoa que mais demonstrou humildade na face da terra. Se eu estou aqui na casa de Francisco, é bem provável que eu precise aprender mais sobre os valores da humildade. Então, como ensina o próprio Cristo, quem quiser ser maior entre vós, seja o vosso servo. Humildade. Assim, o verdadeiro poder é o de melhorar a si mesmo. O verdadeiro trono é a consciência em paz. E a verdadeira coroa é a virtude. Conclusão. Jesus é rei, não dos palácios, mas das almas. Não da força, mas do amor. Não deste mundo, mas da vida eterna. E que a gente possa, então, gente, compreender o seguinte. Meu reino não é deste mundo. Não significa desprezo pela terra, não. Mas convite à transformação moral do mundo, começando por nós, conosco, como bem o fez e o pediu Francisco de Assis. E lembrando de Francisco, a gente vai imitá-lo nesse momento, desejando a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, queridos irmãos, que um dia estaremos todos em fraternidade uns com os outros, nos enxergando como verdadeiros irmãos. Eu desejo a todos paz e bem.